Vamos à gravação aqui da última aula que nós tivemos presencialmente, dando continuidade ao assunto que nós estávamos vendo. Nós estudamos anteriormente sobre quais benefícios não poderiam ser acumulados. Agora nós veremos quais podem ser acumulados. Vamos lá. É permitido acumular a pensão por morte com aposentadoria, pois são benefícios pressupostos fáticos e fatos geradores diversos. Ou seja, uma mesma pessoa ela pode receber pensão por morte e aposentadoria tranquilamente. Só que, a partir da emenda 103, nós vamos ver um pouco adiante, existem agora um percentual a ser recebido quando se acumula dois benefícios, como, por exemplo, pensão e aposentadoria. Se ambos os benefícios forem no valor de salário mínimo, não há problema. A pessoa irá receber os valores de forma integral. Ou seja, como é salário mínimo, não pode ser menos do que o mínimo. Agora, se um dos benefícios tiver um valor bem maior, diria assim 2.000, 3.000, o benefício de maior valor, ele pode ser acumulado, mas vai ser acumulado só um percentual dele, somente um percentual dele, é o que nós já vimos anteriormente e daqui a pouco a gente vai só rever. É permitido também salário família com o salário maternidade. O salário maternidade é um benefício de fato. Já o salário família é um adicional. É um adicional por filho menor de 14 anos. O detalhe é que para que o trabalhador, a trabalhadora receba salário família, primeiro tem que ter filho, né? Tem que ter filho. O segundo é que o INSS ele exige a apresentação de cartão de vacina para crianças de até 6 anos de idade e para crianças que estão na escola e devem estar na escola com idade superior a 6 anos de idade, de 6 aos 14, declaração escolar de que a criança esteja frequentando a escola. Normalmente no início do ano, por volta do mês de abril, o segurado deve apresentar o cartão de vacina para os filhos menores de 6 anos. E no final do ano, por volta de novembro, a declaração informando que o seu filho está matriculado e estudando numa escola. Se não apresentar o cartão de vacina, em cada caso, né, claro, ou a declaração escolar, o salário família é suspenso. Salário maternidade com aposentadoria. Agora a exceção é a aposentadoria por invalidez. É aquele caso em que a pessoa está aposentada, voltou a trabalhar ou continuou a trabalhar e engravidou. Então tem direito a salário maternidade. A exceção é para a aposentadoria por invalidez, por quê? Porque a aposentadoria por invalidez não admite retorno a uma atividade remunerada. Se o aposentado por invalidez voltar a trabalhar, ele tem a sua aposentadoria automaticamente cancelada. Também é possível acumular a concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria. A concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do auxílio acidente. O auxílio acidente ele possui um caráter indenizatório. Então, a pessoa que recebe auxílio acidente só perde o auxílio acidente quando
se aposenta. Quando consegue a aposentadoria, ela perde o auxílio acidente. Mas, se ela requerer um outro benefício, ela continua recebendo, mantém o auxílio, o recebimento do auxílio acidente. A pensão por morte. É possível acumular mais de uma pensão por morte quando do falecimento de um cônjuge ou companheiro, e outra se o falecimento for de um filho. No regime geral de previdência social é possível a acumulação de pensão por morte do cônjuge, deixada pelo cônjuge, com pensão por morte deixada por um filho. A questão é que a pensão por morte deixada pelo filho, ela só é recebida se a pessoa requerente comprovar a dependência. Ela tem que ser dependente do filho, mesmo recebendo pensão. Ela tem que comprovar que o valor que ela recebe da pensão não é suficiente para a manutenção das suas despesas, da sua vida, da sua subsistência, certo? Então é possível o acúmulo da pensão por morte deixada por um cônjuge ou companheiro com uma pensão deixada pelo falecimento de um filho. Lembrando que no caso do filho é preciso a comprovação da dependência econômica, Tudo bem? É isso. Diz aqui, como a vedação legal é no sentido da percepção de mais de um benefício de pensão por morte instituído por cônjuge ou companheiro, em tese é possível a acumulação decorrente do óbito de cônjuge com outra instituída por filho. Sim, é o que nós acabamos de falar. Ok? Agora tem um detalhe aqui, ó. Essa proibição da acumulação de pensão, de mais de uma pensão deixada por cônjuge, ela foi proibida somente através dessa lei aqui, ó, Lei 9.032 de 95. Antes disso era permitido a acumulação de mais de uma pensão deixada por cônjuge. Essa lei alterou a redação do artigo 124 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. De modo que as pessoas que possuem direito adquirido, elas têm direito a essa acumulação, direito adquirido, ou seja, se a morte aconteceu antes da entrada em vigor dessa lei, se a pessoa antes dessa lei recebia uma pensão e vivia e depois de ter começado a receber essa pensão, passou a viver com outra pessoa, e essa pessoa faleceu, se ela faleceu antes desta lei aí, ela tem direito adquirido, ela pode, comprovando, claro, os requisitos necessários, ela pode conseguir uma segunda pensão. Também é admitida mais de um salário maternidade, mas isso no caso de empregos concomitantes. Imagina que a pessoa trabalha em 2 empregos, né? Trabalha numa escola e trabalha numa empresa. E tanto na empresa quanto na escola ela contribui para o RGPS. Então ela vai fazer jus ao salário maternidade relativo a cada emprego. Tranquilo? No caso também dela ser contribuinte individual. Imagina que ela é empregada, mas ela contribui, ela paga através de um carnezinho. Então ela vai ter direito como contribuinte individual e como empregada através da empresa. É admitida a acumulação de auxílio-doença, de auxílio-acidente, de auxílio suplementar. Eu sempre gosto de lembrar, esse auxílio suplementar é o antigo nome do auxílio-doença, ou melhor, do auxílio-acidente, É o antigo nome do auxílio-acidente. Existem pessoas que ainda hoje recebem esse auxílio suplementar.
porque desde que começaram a receber, o nome era esse, mudou o nome, mas a pessoa continua recebendo sob essa nomenclatura aí, auxílio suplementar. Mas diz aqui, é admitida a acumulação de auxílio doença, de auxílio acidente ou de auxílio suplementar, desde que originário de outro acidente ou de outra doença, com pensão por morte e ou com abono de permanência em serviço. É permitido, desde que esse auxílio doença, a acumulação, é permitida a acumulação de auxílio doença, de auxílio acidente, de auxílio suplementar, desde que a origem seja outro acidente ou outra doença, com pensão por morte e ou abono de permanência. Lembrando que o auxílio acidente ele só termina com a aposentadoria do segurado, né? É por isso que é possível acumular com a pensão por morte. O abono de permanência não existe mais. A emenda 103 acabou com o abono de permanência. O abono de permanência era um valor que a pessoa recebia depois de aposentado. Chegava a época da aposentadoria, a pessoa se aposentava, mas continuava a trabalhar. Então, como ela continuava a trabalhar, ela continuava a pagar contribuições. E o que é ou o que era o abono de permanência? O abono de permanência era o recebimento dos descontos das contribuições. O valor que foi descontado das contribuições era estornado e voltava para a pessoa, de maneira que ela recebia o valor do seu salário naquela atividade integral. Havia um desconto, mas esse desconto depois era estornado e ela recebia aquele desconto, né, como forma de abono. Será permitida ao menor sob guarda, agora atenção aqui, viu? Menor sob guarda. Menor sob guarda não é mais dependente. Não é mais dependente do RGPS. Agora só o enteado e menor tutelado, né? O menor tutelado. Menor sob guarda não. Mas diz aqui, será permitida ao menor sob guarda a acumulação de pensão por morte em decorrência do falecimento dos pais. Dos pais, mas aqui é dos pais, ok? Se um dos pais morrer, ou os pais morrerem, o menor sob guarda vai ter direito à pensão pela morte dos pais biológicos. Mas diz aqui que é possível acumular a pensão recebida dos pais biológicos com a pensão deixada por morte de um dos seus guardiões, se assim a justiça determinar, que é uma questão judicial. A justiça tem que determinar. Administrativamente, ou seja, no INSS, não é possível essa acumulação. Só é possível essa acumulação de uma pensão por morte de um menor sob guarda, recebida por morte dos pais biológicos, com uma pensão por morte de um dos seus guardiões, se, nesse último caso, a justiça determinar. É preciso uma determinação judicial. No INSS não é possível essa acumulação. É permitida também a acumulação de benefícios previdenciários do RGPS com o benefício que trata a Lei 7070 de 82, que é a pensão especial aos deficientes físicos portadores da síndrome da talidomida. Tem uma aula lá no YouTube, eu deixei lá, tratando dessa pensão. Talidomida é um remédio que algumas mulheres, numa época aí do Brasil, vocês vão ver lá na aula, elas grávidas tomaram e o efeito da talidomida causou o encurtamento dos membros dos fetos em formação, né? Os fetos em formação tiveram encurtamento de membros. Alguns ficaram sem braços, sem perna, ou sem as pernas, ou com os braços
curtos, deformados. Então o governo concedeu uma pensão especial a esses portadores dessa deficiência. Então, quem recebe essa pensão pode acumular com qualquer benefício da Previdência Social, do RGPS. Também, segundo o entendimento do STJ, é admitida a acumulação de benefício previdenciário com a pensão civil ex delicto. Aqui pela palavra você vê aqui, é um delito. Imagina que um sujeito cometeu um delito contra a sua esposa, né, ou contra alguém, e a justiça o penalizou com o pagamento de uma espécie de pensão, uma pensão chamada ex delito, em decorrência do delito. Essa pensão ela tem natureza reparatória. Então houve um delito, esse delito causou um dano, a justiça obrigou aquela pessoa a pagar essa pensão civil, chamada ex delicto. Então é possível receber qualquer benefício previdenciário com esse tipo de pensão, pois eles têm natureza distintas. Essa pensão civil possui natureza reparatória. Também é possível o recebimento acumulado de seguro-desemprego e auxílio-reclusão. Por quê? Por que é possível o seguro-desemprego com auxílio-reclusão? Muito simples. Quem recebe são sujeitos distintos. Quem recebe o seguro-desemprego é o recluso. Imagina que o sujeito estava recebendo no primeiro mês em que ele começou a receber o seguro-desemprego, ele cometeu um delito e foi preso. No primeiro mês ele foi preso. Ele tinha direito a receber, diria assim, 4 meses. 4 meses de seguro-desemprego. No primeiro mês ele foi preso. A sua família deu entrada no auxílio-reclusão e passou a receber o auxílio-reclusão. Ele vai parar de receber o seguro? Não, porque são sujeitos distintos. Veja, quem é que recebe o seguro-desemprego? O preso. Quem é que recebe o auxílio-reclusão? A família. Não é a mesma pessoa. Não são as mesmas pessoas ou o mesmo segurado. Não, aí há uma diferença. De um lado nós temos um segurado, do outro lado nós temos dependentes. São sujeitos diferentes para benefícios diferentes. Por isso é possível a acumulação do seguro-desemprego com o auxílio-reclusão. Também aposentadoria e salário-família é possível. Da mesma forma como nós vimos do salário-maternidade. O sujeito se aposentou, voltou a trabalhar, tem filhos menores de 14 anos, então vai ter direito ao salário-família. Tranquilo? Também a pensão especial vitalícia aos ex-combatentes, com qualquer outro benefício do âmbito do RGPS. Existe também um vídeo que eu postei no YouTube sobre essa pensão vitalícia aos ex-combatentes. Quem não assistiu, eu convido a acessarem o vídeo e a assistirem, tá bom? É também aqui, existe uma outra pensão além daquela, que é a chamada pensão vitalícia do seringueiro da Amazônia. Na época da guerra, quem não quis ir para a guerra teve que contribuir com a guerra trabalhando na Amazônia. Então, a esses que trabalharam na Amazônia, a eles foi concedido uma pensão chamada pensão mensal vitalícia do seringueiro. Benefício concedido ao seringueiro que trabalhou na região Amazônia, atendendo ao apelo do governo brasileiro, contribuindo para o esforço de guerra na produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ou você ia para a guerra ou ia para a Amazônia. Alguns que não foram para a guerra
contribuíram trabalhando nos seringais da Amazônia. Depois que acabou a guerra, eles, através de lei, tiveram esse direito a essa pensão. Veja que a pensão ela é transferível, ela passa para os seus dependentes, ok? Agora, limites da acumulação. Existem limites, né? Alguns benefícios podem ser acumulados, mas com certa ressalva, com certo limite. Por exemplo, a pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime. É possível receber pensão assim, em regimes diferentes, ou então com pensões de militares. É possível. Se os regimes forem diferentes, é possível. Mas tem limites, né? Tem limites e nós vamos ver quais são os limites. É aqueles limites lá do 60-40, 60%, 40%, 20% e 10%. A pessoa acumula, mas fica recebendo o maior e do outro benefício vai receber só um percentual. Também diz aqui no segundo caso, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com a aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio, que nós já vimos, né? É possível receber pensão e aposentadoria no próprio regime geral de previdência social. Agora, essa cumulatividade, ela possui critérios, que nós veremos daqui a pouco. Também é possível pensões decorrentes das atividades militares com aposentadoria. É a mesma coisa aqui do que já foi colocado aqui em cima, né? Com aposentadoria concedida no regime geral de previdência social ou de regime próprio. Se alguém recebe uma pensão decorrente da morte de um militar, isso não impede que ela tenha direito a uma aposentadoria pelo RGPS ou pelo RPPS. É possível, mas como nós vimos aqui em cima, existem limites ou critérios para a acumulação. E os critérios são esses aqui, né? Se os dois benefícios, a soma deles for de até 2 salários mínimos, a pessoa vai receber 60% do benefício de menor valor. Se a soma dos demais benefícios for até 2 salários mínimos, então a porcentagem a ser recebida será de 60%. Se for entre 2 e maior que 2 e até 3, receberá 40% do menor valor. Se for maior que 3 e até 4 salários mínimos, o pagamento vai ser de 20%. E maior, se a soma exceder 4 salários mínimos, o pagamento acumulado será de 10%. Como nós temos aqui na observação, sempre será recebido o valor integral do benefício de maior valor. O percentual ou a porcentagem, ela é aplicada nos demais benefícios que estejam sendo acumulados, ou seja, nos benefícios de menor valor. Ok? Esses são os critérios para a acumulação de aposentadoria e pensão, mesmo no regime geral ou no regime próprio, ou com benefícios do regime próprio de previdência. Agora, quando se acumula 2 ou mais pensões por morte, essa forma de cálculo ela se aplica se uma das pensões é deixada por cônjuge ou companheiro, ok? Essa regra do percentual 60, 40, 20 e 10 só se aplica se uma das pensões for deixada por cônjuge ou companheiro. Se a pensão for deixada para a criança, ou se tiver uma criança órfã, e se ela tiver direito a receber a pensão, ou seja, se ela for menor de 21 anos ou inválida,
ela irá receber o valor integral em cada uma delas. Imagine que pai e mãe dessas crianças morreram e a mãe recebia aposentadoria pelo regime geral de previdência social, o pai pelo regime próprio de previdência. A criança ou as crianças terão direito à pensão do regime geral de previdência social e à pensão do regime próprio de previdência. Só que, como são crianças, elas receberão o valor integral, não se aplica aquele critério do percentual para crianças, tudo bem? E também essas novas regras não prejudicam os direitos adquiridos, isso nós já aprendemos, né? Se há direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, as novas regras não atingem. Agora vamos estudar sobre o LOAS. LOAS é a sigla para a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742. BPC é a sigla para Benefício de Prestação Continuada. O pessoal chama muito o benefício de LOAS, mas LOAS é a lei. BPC sim, é a sigla que se refere ao benefício. Sendo que BPC ele se divide em dois. Existe o benefício de prestação continuada ao portador de deficiência e existe o benefício de prestação continuada ao idoso. Aqui nós temos a lei, que é a famosa LOAS, Lei 8.742 de 93, e aqui nós temos o decreto 6.214 de 2007. O decreto ele estabelece os requisitos para o cálculo da renda per capita familiar, também os requisitos, quem são os dependentes, o que é necessário, a documentação, para que se tenha direito ao benefício. O benefício de prestação continuada, o BPC. O INSS ele só é responsável pela operacionalização do benefício. O LOAS ou BPC não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Portanto, o INSS só tem a responsabilidade no tocante à operacionalização do benefício. Assistência social, nós já sabemos, não é contributiva, não possui caráter contributivo e tem como meta prover o mínimo social, o mínimo, né? A assistência não tem como meta cobrir todos os riscos sociais. Nós já vimos bem no início que não existe, pelo menos até o presente momento, não existe recurso para prover todos os riscos sociais. Não existe, mas a assistência social tem essa meta, prover os mínimos sociais. A assistência é um direito do cidadão e é dever do Estado. Assim como a saúde. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. A diferença é que, no caso da assistência social, existem requisitos. Nem todos terão direito ao BPC, né? É preciso o preenchimento de requisitos. O que mais? Diz aqui que realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade. Realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. É para isso que existe a assistência social.
Aqui nós temos os objetivos da assistência social. Eu digo logo antecipadamente assim, para vocês não esquecerem. Resumidamente, tudo isso que está na tela, nós podemos resumir através dessa palavra aqui em cima, ó, proteção social. É o objetivo, ou são os objetivos da assistência social. A proteção social visa a garantia da vida, a redução de danos, a prevenção da incidência de riscos. Especialmente, aí diz aqui, ó, proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Isso aqui é um resumo de tudo, né? A assistência social oferece essa proteção social à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Pronto. Isso aí é o arcabouço de todo o trabalho da assistência social. Ó, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Perceba que isso aqui já está aqui no primeiro. Quando fala de infância, de maternidade, adolescência. Aí diz aqui, a promoção da integridade ao mercado de trabalho. Perceba que está aqui envolvido tanto na adolescência quanto na família, que é essa promoção da integração ao mercado de trabalho. A habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E no fim, por fim aqui, se fala do BPC, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir, aqui tem dois critérios básicos, não possuir meios de prover a própria manutenção e ou de tê-la provida por sua família, Ainda a respeito dos objetivos, diz a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Ou seja, essa vigilância é uma espécie de supervisão. A assistência social tem esse objetivo de estar atenta às necessidades do seu território. No caso, cada município responsável pelo seu município, pelas situações de vulnerabilidade, ameaças, vitimizações e danos ali na sua área territorial. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioambientais. Aqui é um trabalho de conscientização da população acerca dos seus direitos, não só dos direitos quanto à assistência social, mas eu conheço assistentes sociais que elas dão um apoio imenso para as pessoas que têm direito junto à Previdência, orientam as pessoas nos seus direitos previdenciários. Também aqui para o enfrentamento da pobreza, inclusive o BPC é uma forma de combate à pobreza, garantindo um mínimo necessário para que a pessoa tenha um pouco de dignidade, a sua dignidade garantida, pelo menos no mínimo. Aqui, quanto ao benefício, o benefício de prestação continuada, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência. Agora, quem é a pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver mais pormenorizadamente o que significa impedimento de longo prazo. Também o BPC ele é concedido ao idoso que tenha 65 anos ou mais. Tanto faz homem ou mulher, a idade é comum para ambos.
Tanto homem ou mulher precisam ter no mínimo 65 anos para requererem o benefício ao idoso. Esses benefícios, eles precisam que a pessoa comprove não possuir meios, como nós já vimos, de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Ok? Veja. Limite de renda para ter direito ao BPC aumentou. Em que sentido, né? Tem direito ao BPC de prestação continuada no valor de um salário mínimo pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais, que comprovarem que cada membro da família não ganha mais do que 1/4 de salário mínimo. Essa é a chamada renda per capita, renda por cabeça. Capita vem do latim, né? Per capita, vem do latim, que é por cabeça. Agora, principalmente durante a pandemia, houve uma alteração excepcional, em caráter excepcional. O limite de renda para a concessão poderá ser de 1/2 ou de meio salário mínimo por familiar, nos casos em que o beneficiário tiver alto grau de deficiência. Isso aqui quem vai avaliar é a assistente social. A lei diz isso aqui, ó, ok? E é isso que interessa para a prova. Mas durante a pandemia foi colocado essa exceção à regra de considerar meio salário como renda per capita, mas em caso de alto grau de deficiência, e também depender de outras pessoas para atividades básicas ou o orçamento familiar estiver muito comprometido com gastos médicos não ofertados pelo SUS. Isso quem vai avaliar, repito, é a assistente social quando no processo do requerimento do benefício. Essa avaliação que a assistente social faz, ela contempla gastos com medicamentos, consultas e tratamentos médicos, fraldas e alimentação especial. Se a renda per capita da família for igual ou superior a 1/4 do salário mínimo, então o requerente ou seu representante, ele pode apresentar despesas com medicamentos, com consultas e tratamentos médicos, com fraldas, alimentação especial. Essas despesas, o valor, a soma dessas despesas será abatida do total da renda familiar. Ou seja, a família ganha um valor X, desse valor X, as despesas com medicamentos, consultas, tratamentos médicos, fraldas, alimentação especial, o total disso aí será subtraído do valor total da renda familiar. O novo valor, depois, uma vez descontado, esse valor com essas despesas, o novo valor vai ser dividido pelo número de membros da família para saber se a renda per capita ficou abaixo de 1/4 do salário mínimo. Se ficar abaixo de 1/4 do salário mínimo, o requerente terá direito ao benefício de prestação continuada. Mas detalhe, não basta apenas chegar com o recibo dos medicamentos, não basta apenas chegar com o recibo das consultas ou das fraldas e da alimentação especial. É preciso também, nos diz aqui, esse memo circular 58 aqui, ó, do INSS, que além da comprovação das despesas, o requerente deverá demonstrar através de um documento
que requereu e teve a prestação negada por órgão da rede pública de saúde com atribuição para fornecimento dos medicamentos, da alimentação especial, das fraldas descartáveis e das consultas na área de saúde do seu domicílio. Ou seja, além das despesas, ele tem que apresentar uma declaração fornecida por órgão da rede pública, dizendo que a rede pública não fornece aqueles medicamentos ou aqueles serviços. Diz aqui que o documento denegatório fornecido por órgão da rede pública de saúde deve estar assinado por servidor público devidamente identificado pelo nome completo, cargo e matrícula. Ok? Agora são os princípios aqui, os princípios da assistência social. Os princípios da assistência social são supremacia do atendimento, as necessidades sociais, sobre as exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Aqui lembra muito aquele princípio lá da Previdência, da Seguridade melhor, né? Da equivalência às populações urbanas e rurais. E divulgação ampla dos benefícios, serviços e programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. Ou seja, cabe à assistência social ampla divulgação daquilo a que tem direito o cidadão, claro, enquadrado nos critérios que a Lei 8.742, juntamente com o Decreto 6.214, colocam como requisitos. Diretrizes, ainda como diretrizes, nós temos aqui que a organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Descentralização, assim como a Previdência, a assistência possui caráter descentralizado. Descentralização para os estados, Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. Então a assistência social é descentralizada. Cada município tem responsabilidade, assim como o estado, sobre a assistência social. Não é de competência da União, essa parte político-administrativa. Também entre as diretrizes a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Ou seja, a população ela participa na formulação das políticas e no controle das ações. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. O Estado possui a primazia, não quer dizer que o controle esteja com o Estado, né? Não quer dizer isso. E por fim, a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, é o chamado SUAS, Sistema Único de Assistência Social.
Objetivos das ações ofertadas no âmbito do SUAS. Agora aqui são os objetivos do SUAS. Proteção à família, proteção à maternidade, nós já vimos isso, lembra? Proteção à infância, à adolescência e à velhice. Nós já vimos isso, né? Tem por objetivo isso aqui de uma forma resumida. Proteção social. Proteção social à família, maternidade, infância, adolescência e a velhice. São entes integrantes do SUAS. O SUAS ele é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social, ok? E também pelas entidades e organizações de assistência social. Entes federativos, conselhos, entidades e organizações de assistência social. São esses os entes integrantes do SUAS. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Resumindo, eu vou resumir para você. A proteção social básica é uma proteção de prevenção. O objetivo é prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, quando se fala em proteção social básica, é prevenção, é prevenir antes que a coisa aconteça. A prevenção se dá através, principalmente, da conscientização de um serviço, de um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, para prevenir as situações de vulnerabilidade e risco social. Já a proteção social especial é o trabalho da reconstrução de familiares, de vínculos familiares e comunitários. O primeiro caso é de prevenção e no segundo é um trabalho através de conjunto de serviços, programas e projetos visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Ou seja, no primeiro caso, prevenção. No segundo, é uma ação depois que o problema já aconteceu, de forma a recuperar, reconstruir vínculos familiares, comunitários, defesa de direitos, entre outros, como vocês estão vendo aí. Mas você resuma assim: quando falar em proteção social básica, prevenção. Proteção social especial é a reconstrução, é o trabalho a ser feito depois que o problema já aconteceu ou foi constatado. Agora, qual o conceito de grupo familiar ou de que forma é a família composta segundo a Lei Orgânica da Assistência Social? Quem é que compõe a família? A família é composta pelo requerente, aquele que vai requerer o benefício, cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de um deles, madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, aqui eu grifo solteiros, tem que ser solteiros. Se o irmão for casado na igreja e morar com a família, ele é considerado solteiro, que para a legislação civil, o casamento da igreja não serve. Agora, se o irmão, um filho, se for, no caso, o pai for o requerente, se um filho dele for casado no civil e estiver morando dentro da casa, não entra na composição familiar, porque o casamento civil o exclui, tem caráter excludente. Então só entram os irmãos solteiros e filhos e enteados solteiros, tem que ser solteiros. Se for casado na igreja, já sabe, é considerado solteiro, tem que ser casado no civil. Entram também os menores tutelados. Pronto, são essas as pessoas que compõem o grupo familiar de acordo com a lei
8.742, artigo 20, parágrafo 1º. Perceba que não entram netos, não entram avós, não entra tio nem tia, nem cunhado nem cunhada, ok? Primo, prima, não entram essas pessoas. Somente esses que estão aí na tela. Considera-se pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E o que é impedimento de longo prazo? O impedimento de longo prazo é aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Se a pessoa com deficiência vai fazer uma perícia, vai ser submetida à perícia, e se o médico constata que ela não irá se recuperar nos próximos 2 anos, então isso é considerado um impedimento de longo prazo e fator para que ela tenha reconhecido o seu direito ao benefício. Considera-se família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência aquela cuja renda mensal bruta familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Se a renda da família, aqui tem um quarto, ó, um quarto, tá vendo o quarto aqui, ó? Um quarto. Se a renda da família for inferior a 1/4, perceba que eu estou falando aqui de inferior. Não é que a lei não fala de igual, é inferior, tem que ser inferior. Cuidado com questão de prova. Pode ser que a questão de prova diga assim: considera-se renda mensal bruta familiar aquela dividida pelo número de seus integrantes que seja igual a 1/4 do salário mínimo. Está errado. A lei diz que tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, quando se divide a renda da família, ou seja, pega a renda da família, divide pelo número de membros da família, se nessa divisão o valor for inferior a 1/4 do salário mínimo, então essa família é considerada uma família incapaz de prover a manutenção daquela pessoa com deficiência ou daquele idoso. Renda mensal bruta familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família. Aqui entram salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, benefício de previdência, não de assistência, viu? Tá aqui, ó. Seguro-desemprego entra, comissões entram, prolabore é o valor que recebe o dono de uma empresa a título de remuneração. Outros rendimentos do trabalho não assalariado, trabalho informal, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, imagina um aluguel, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada, mas ressalvado o benefício concedido a idoso. Benefício a idoso não entra, ok? Para fins de concessão, benefício a idoso não entra. O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com nenhum outro benefício da Seguridade Social, ou, de modo mais claro, da Previdência Social, e nem de outro regime RPPS. Também não pode ser acumulado com seguro-desemprego. Tanto é que vocês viram que o seguro-desemprego entra no cálculo da renda per capita. Agora existe ressalva aqui para assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Pensão especial de natureza indenizatória. Lembram aquela pensão lá do seringueiro, A pensão do seringueiro, a pensão da talidomida, são pensões de natureza indenizatória. Ainda o artigo 20 da Lei 8.742 diz assim: a
condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituições congênere, não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência. Imagina que o idoso esteja num abrigo, né? O fato dela estar no abrigo não prejudica o direito dela. Se ela estiver hospitalizada, numa situação, diria assim, indeterminada, sem prazo, e está necessitando do benefício, ela tem o direito ao benefício, pode requerer. Ou uma instituição, como a casa de idoso, né? Casa para idosos, também tem direito. As avaliações elas serão realizadas pelo serviço social. Quem vai requerer um benefício de prestação continuada ao portador de deficiência passa pelo serviço social. Agora, o idoso não passa pelo serviço social. É bom lembrar isso, né? O idoso não passa pelo serviço social, nem passa pela perícia médica. Aqui só os benefícios para deficientes, requeridos por pessoas portadoras de deficiência, né? Só esses benefícios, só esse benefício, melhor dizendo, né, que é só um, passa pela avaliação do serviço social e da perícia médica. Ok? Aí diz aqui, por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim, instituídos por ato conjunto do Ministro do Estado de Desenvolvimento Social do presidente do INSS, essas avaliações serão realizadas. Ok? Existem os instrumentos, né? Existem os programas que são utilizados para avaliar tanto a parte social quanto a parte pericial. Na hipótese, diz aqui, de não existirem serviços pertinentes, atenção nisso aqui, para a avaliação da deficiência e do grau de impedimento no município de residência do requerente. Isso acontece muito. O que é que fica assegurado? Fica assegurado o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura, devendo o INSS realizar o pagamento das despesas de transporte e diárias com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. Isso acontece muito. Quem vai dar entrada, por exemplo, atualmente em um benefício de prestação continuada, um deficiente, ele tem que fazer a avaliação social ou em Arapiraca, estou falando aqui em Alagoas, né? Ou em Arapiraca ou em um local bem mais distante. A perícia geralmente também ou em Arapiraca ou Maceió. Então a pessoa tem que se deslocar, muitas vezes não vai sozinha, precisa de uma pessoa. Aí tem despesa dupla, despesa com a passagem dela e com a passagem da pessoa que vai com ela, despesa de alimentação dela e da pessoa que vai com ela. Então, essas despesas, o INSS pode e está previsto o ressarcimento. Agora, para isso, a pessoa tem que pegar comprovantes. A pessoa pega comprovante que teve essas despesas com transporte, com diárias, leva até uma agência do INSS e lá no INSS ela vai requerer o ressarcimento desses valores que ela gastou. Agora diz aqui, caso o requerente ou beneficiário necessite de acompanhante, veja que essas despesas aqui, no primeiro caso aqui de cima, está falando do requerente. Mas se ela precisar de um acompanhante, é a segunda pessoa, ela tem que pedir autorização, tem que ser autorizada, deverá ser autorizada pelo INSS. Antes dela viajar, se ela quiser que essas despesas sejam ressarcidas, transporte diárias, as despesas com o acompanhante, ela primeiro tem que ir ao INSS solicitar uma autorização, né? E quando ela vai ao INSS, ela vai e já indica, apresenta a documentação daquela pessoa
que irá acompanhar. Aí as despesas sairão, ou melhor, o ressarcimento das despesas sairá já vinculado ao nome daquela pessoa. Porque não basta dizer, eu chegar no INSS e dizer eu fui acompanhado com alguém. O INSS quer provas, quer saber quem foi a pessoa, quer identificar a pessoa, porque é uma forma de evitar fraude. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e aprendizagem não serão computados para fins de renda per capita, ok? Aí tem uma observação aqui. Nos termos do parágrafo 11 do artigo 20 da Lei 8.742, para a concessão de benefício de prestação continuada, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme regulamento, né? Outros elementos probatórios, além dos previstos, existem ou podem ser utilizadas outras formas de mostrar a situação daquela pessoa, certo? Tem gente que usa até foto. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão dos benefícios e as inscrições no cadastro único. Se a pessoa quiser requerer tanto o benefício ao portador de deficiência como o benefício ao idoso, um ou outro, quem quiser requerer, primeiro tem que fazer cadastro lá na assistência social, no cadastro único. Tem que ter o cadastro único. Sem o cadastro único não consegue, não vai. Não dá o segundo passo. O primeiro passo é fazer o cadastro único. O segundo é fazer o requerimento. Quando é que o benefício cessa? O benefício cessa no óbito do beneficiário, sem dúvida. Em caso de morte presumida, e na ausência do beneficiário. Se o beneficiário passar mais de 6 meses sem sacar, sem tirar o benefício é suspenso. Quando o beneficiário ou seu representante legal ou seu procurador não interpuser recurso ao Conselho de Recursos do Serviço Social no prazo de 30 dias, contado da suspensão. Aqui no caso de ausência, a pessoa passa 6 meses sem tirar o benefício vai ser suspenso. Tem 30 dias para entrar com recurso. Passados os 30 dias, o benefício é cortado, cessa. Quando o recurso não for provido, se dentro dos 30 dias a pessoa entrar com recurso, mas o recurso não acatar a justificativa, o benefício é cessado também, do mesmo jeito. E quando superadas as condições que lhe deram origem. Um benefício de prestação continuada ele é revisto a cada 2 anos. Então, em uma revisão, se o perito ou a assistente social constatar que a pessoa está recuperada, então o benefício vai ser cessado. A pessoa não perde o direito de dar nova entrada. Se ela quiser, ela pode dar nova entrada depois. Mas, uma vez constatada que a pessoa recuperou ou teve as suas condições superadas, o benefício vai ser cessado. E o benefício ele é cancelado, que dá no mesmo, é a mesma coisa que cortado, cessado, em caso de irregularidade na sua concessão ou utilização. Tudo bem? Não constitui motivo de suspensão ou de cessação do benefício o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais, e também a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras. O que é isso aqui? Imagina que a pessoa recebe o benefício e está exercendo uma atividade tentando desenvolver alguma
alguma atividade onde ela possa, quem sabe, ganhar um dinheirinho a mais, um dinheirinho extra. Nesse caso, isso não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício. Aqui embaixo diz que a cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência, eu disse agora há pouco, não impede que ela dê nova entrada, desde que atendidos os requisitos definidos em lei. Se quando ela der entrada, ela apresentar um quadro que preencha os requisitos, ela vai ter direito novamente ao benefício que foi cessado. Existe o auxílio inclusão, nós já vimos, tem uma aulinha lá no YouTube sobre isso. O auxílio inclusão é um valor correspondente a 50% do salário mínimo para quem recebe o BPC e passa a exercer a atividade remunerada. É uma forma de incentivo. Essa atividade remunerada não pode exceder 2 salários mínimos. A pessoa tem de estar inscrita no CadÚnico, tem de estar regular no cadastro de pessoa física CPF. A renda familiar tem que se enquadrar dentro dos critérios, aqueles critérios lá de 1/4, tem que se enquadrar a renda familiar, certo? Também tem direito a esse auxílio inclusão, não confunda com o auxílio reclusão, esse é o auxílio inclusão. O objetivo é fazer com que a pessoa que recebe o benefício, exercendo uma atividade remunerada, futuramente ela fique com a atividade remunerada e deixe o benefício. É por isso que é chamado de auxílio inclusão, é para incluir ela no mercado de trabalho e futuramente assim ela renunciar ou quem sabe o governo cortar o benefício dela. Bem, tem direito também ao auxílio reclusão quem recebeu o BPC nos 5 anos anteriores ao início da atividade remunerada. Imagine que a pessoa começou a trabalhar, só que ela havia recebido o BPC. Se ela recebeu esse BPC nos últimos 5 anos anteriores ao início da atividade, ela pode pedir o auxílio inclusão. O valor, como eu disse, é meio salário mínimo, 50%. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer a atividade remunerada. Agora veja, essa atividade remunerada não é a atividade remunerada prevista nessa lei aqui. Essa lei aqui ela dá os critérios. Ela dá os critérios como é que a pessoa terá direito ao auxílio inclusão exercendo uma atividade remunerada. Já aqui nós falamos de uma atividade que não se enquadra naquela lei. Então, se ela exercer uma atividade remunerada que não se enquadra naquela lei, ela perde. Ou, melhor dizendo, ela vai ter seu benefício suspenso. Também ela terá o seu benefício suspenso se ela se tornar uma microempreendedora individual, o MEI, o famoso MEI, microempreendedor individual. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz, se a pessoa tem deficiência e for contratada como aprendiz, ela não vai ter o seu benefício suspenso, contanto que ela não trabalhe mais do que 2 anos, ok? Contanto que ela não trabalhe mais do que 2 anos. Se ela passar de 2 anos como aprendiz, ela vai ter seu benefício suspenso. Outra coisa aqui que é uma curiosidade, o benefício de prestação continuada ele é devido ao brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. E também ele é devido a um português, a alguém que tenha nacionalidade portuguesa, contanto que essa pessoa resida, possua residência no Brasil e, claro, atenda a todos os requisitos, a todos os critérios estabelecidos na lei. Então, o benefício de prestação continuada é devido a um brasileiro nato ou naturalizado e
às pessoas de nacionalidade portuguesa. Mas nesse caso, das pessoas com nacionalidade portuguesa, ela tem que comprovar que reside no Brasil e tem que atender, claro, aos requisitos exigidos pela lei. Quando o requerente for pessoa de rua, em situação de rua, deve ser adotado como referência o endereço do serviço de rede socioassistencial pelo qual esteja sendo acompanhada. Qual seria esse serviço? A assistência social mais próxima. A assistência social mais próxima será o endereço dela. Ou, se faltar, na falta deste, as pessoas com quem ela mantém proximidade. As pessoas com as quais mantém relação de proximidade. Se ela tem um conhecido, alguém, então a referência pode ser uma pessoa dessas. O benefício de prestação continuada, ele não está sujeito a qualquer desconto, não pode sofrer nenhum desconto. É verdade que desde o início do ano 2022 foi permitido a realização de empréstimo consignado. Isso é coisa nova, certo? Atualmente é permitido realizar empréstimo consignado no BPC. Então essa informação aqui tem que ter essa ressalva. Não está sujeito a qualquer tipo de desconto, mas desde o início de 2022 foi permitido empréstimo consignado. Então, quem fez empréstimo consignado está recebendo o benefício com desconto. Mas o desconto é do empréstimo consignado, ok? Não é de contribuição previdenciária, não confunda nesse sentido. O benefício ele não gera 13º e também é intransferível, ou seja, não gera pensão. Não gera pensão, não gera direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores. Aqui nós já vimos quando é que o benefício cessa. Aqui o slide está repetido. Vamos passar para o próximo, questão aqui. De acordo com a Política Nacional do Estatuto do Idoso, é assegurado a todos os idosos com idade a partir de 65 anos o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. A questão está errada. Por que está errada? Porque diz que é assegurado a todos os idosos. Não a todos os idosos, só aqueles que não podem prover por seus próprios meios a manutenção da sua vida, nem tê-la provida pela sua família. Não são todos os idosos que têm direito. Um idoso, dono de uma empresa, ele não vai ter direito. Um fazendeiro com 65 anos também não vai ter direito. Então o erro da questão está nesse todos, quando generaliza, né? Julgue o próximo item à luz da Lei Orgânica da Assistência Social. Compete aos municípios executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parcerias com organizações da sociedade civil. Correto, isso é competência dos municípios. É o que diz aqui o artigo 15 da Lei 8.742. Compete aos municípios destinar recursos financeiros para custeio dos pagamentos dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de assistência social. Entre eles está esse aqui, executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Um outro é bom aqui para a gente não passar batido, né? Compete também efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Também é competência dos municípios. Além de destinar recursos financeiros para o custeio dos pagamentos desses benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de assistência social, também é competência do município o pagamento de auxílio natalidade, auxílio funeral, enfrentamento da pobreza e incluir aí parceria com organizações da sociedade civil.
Terceira questão diz assim: à luz da lei orgânica, LOAS, julgue o próximo item. Compete aos estados, aqui diz aos estados, destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento do auxílio de natalidade e do auxílio funeral. Bom, você viu que, por aqui você já viu que está errado. Ó. Aqui é a competência do município, né? Ó. Tá vendo aqui, ó, que é competência do município efetuar pagamento de auxílio natalidade e funeral. Então, mediante critérios pelos conselhos estaduais de assistência social. E aqui ainda diz assim, ó, que é pelos conselhos municipais de assistência social. Então a questão está errada. Mas veja, coloquei aqui, ó, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta, indireta e nos termos da lei mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O auxílio natalidade e o auxílio funeral são benefícios eventuais previstos no artigo 22 da Lei 8.742. Eles entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. E a quem compete? Bem, compete ao Estado destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio de pagamento de benefícios estaduais, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos estaduais de assistência social. Mas compete aos municípios, e nós vimos lá, destinar recursos financeiros para o custeio de benefícios eventuais, de que trata o artigo 22. Artigo 22, que é esse aqui que nós vimos, e nós já vimos, voltando aqui, que é competência do município o pagamento de auxílio natalidade e auxílio funeral. Ok? Então, é competência do município destinar recursos para esses pagamentos e não do Estado. Julguem o item seguinte à luz do decreto 6.214, é o regulamento da assistência social. Devido à pessoa com deficiência idosa. O valor a ser pago ao benefício do BPC é de um salário mínimo mensal. Correta, a questão está correta. É de um salário mínimo. E por fim, vamos ver o que é que nós temos aqui. De acordo com o decreto, diz aqui: a idade mínima para que um indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Errado. A idade é de 65 anos. Essa é a idade exigida para ambos os sexos para que se tenha direito ao BPC, observando-se que é preciso também o preenchimento dos critérios, dos requisitos exigidos pela lei. Ok? Nada pode derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Você é mais que vencedor. Creia nisso.